como ficou a tabela de classificação, né? E a gente vai depois esmiuçar tudo que disse o Abel disse coisas importantes, a gente vai tema por tema, mas antes eu quero falar do jogo e da situação do Palmeiras, olhando a tabela de classificação, gente, ó. Temos um novo líder, o Botafogo, da terceira rodada até a 33ª, ele foi o líder do Campeonato Brasileiro. Botafogo, da terceira rodada até a 33ª, ele foi líder. Em alguns momentos com 13 pontos de diferença. Chegou a abrir 13 pontos de vantagem. Aí o Botafogo resolveu colocar na bandeja o Campeonato Brasileiro e sair distribuindo por aí. E o Abel, que não é bobo, não é nada, pegou o campeonato. Então o Palmeiras é o novo líder, são 62 pontos com 34 jogos. O Botafogo tem um jogo a menos que aquela partida com o Fortaleza. Ele é o vice-líder, 60. Por pontos perdidos, mas tem que jogar o jogo com Fortaleza, e é lá em Fortaleza, não é tarefa das mais fáceis, é dia 23. Sempre lembrando que o quinto treinador do Botafogo. Quinto treinador, não é? Sempre lembrando. Botafogo que está com uma campanha, Paulo, horrorosa no segundo turno. Quinto treinador. Veja, e é isso que eu tô falando. O pessoal fala, Garrafa, você tá exagerando. Eu não tô exagerando quando eu pedi para tocar o hino, quando eu fui abraçar o Alex. É o que eu tô acreditando. Aí o Grêmio é o terceiro com 59, hoje tinha tudo para colocar mais 2 pontos na conta e assumir a liderança, porque ele ficaria com 62, mas com uma vitória a mais que a equipe do Palmeiras, mas isso não aconteceu. O Grêmio em casa com mais de 50 mil torcedores, o segundo melhor público da Arena Grêmio, acabou perdendo para o Corinthians, que jogou parte do primeiro tempo com um homem a menos e o segundo tempo inteiro com um homem a menos. Jogou melhor que o Grêmio. Jogou melhor. Jogou melhor que o Grêmio. Então, o Grêmio ficou na terceira colocação, o Bragantino se abraçou com o Botafogo, empataram em Bragança Paulista, o Bragantino é o quarto colocado com 59. O Flamengo ontem, com o Fluminense, que não tem mais nada a fazer no campeonato, acabou empatando, deixou, o Flamengo poderia ter ido da 59, acho que agora essa irregularidade do Flamengo tira o Flamengo aí da briga, o Galo tem 57, é o quinto, o Flamengo é o sexto, aí vem, né, Atlético Paranaense é o sétimo com 51, Fluminense 47, o oitavo, Cuiabá na nona colocação 47, o São Paulo do Miller 46, eliminando a possibilidade de rebaixamento, virando a página, o Corinthians do Paulo e do Chico foi a 44 pontos nesse momento, já da zona de rebaixamento são 37, 40, deu uma distanciada boa o Corinthians, são 7 pontos. Não cai, tá preocupado? Tá falando isso depois da rodada? Não, já falei, só que puxa aí depois, viu, pessoal? Puxa a produção, puxa aí que eu falei lá atrás. Mas depois você foi pra Europa, a coisa ficou feia aqui pro seu Corinthians, hein? De qualquer forma, o Corinthians deu uma decolada, a gente vai discutir o Corinthians depois. Fortaleza 43 tem um jogo a menos, Internacional 43, aí Santos empatou com o São Paulo 42, 37 são 5 pontinhos aí da zona de rebaixamento. Vasco 40, Bahia 38, tem diferença aqui, o Vasco tem um jogo a menos que Santos e Bahia, e na zona de rebaixamento, o Cruzeiro é o primeiro dentro da zona, gente, com 37, ele é o 17º, mas tem 2 jogos a menos. E mandou embora o treinador hoje? Mandou, você veja só. O Goiás tem 35, Coritiba 29 e América já rebaixado com 20. Gente, então com tudo isso colocado, só vou acrescentar que o Palmeiras, a Gabi me lembrou dessa informação. O Palmeiras, independentemente do que acontecer daqui para o final do campeonato, ele tem no mínimo pré-Libertadores classificado. Está no mínimo na pré-Libertadores. Vai ser a 9ª participação seguida do Palmeiras na Libertadores. Olha que final de semana verde. Miller, eu começo por você. Eu estou exagerando quando eu falo que o Palmeiras, para mim o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro. Você vai na mesma linha, tem que ter cautela, o que você pensa, e aí já fica aberto para vocês entrarem. Eu estava falando com o Anderson aqui agora, né? E já falei no Gazeta, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Como você falou, tá indo rumo ao título, né? Porque o Botafogo entrou aquela mentalidade de time pequeno, caiu de produção e nesse momento, na reta de final, o Palmeiras sobe de produção. E detalhe, quem subiu de produção foi o Endrick. Ele que tem sido decisivo nos jogos decisivos do Palmeiras, desde o Rio e ontem também. Então, o Abel ele tem que dar graças a Deus que o Endrick, que ele resolveu colocar como titular, resolveu jogar como o Endrick da base e está sendo decisivo em várias partidas. Então é importante dizer que, Garrafa, que o Botafogo é uma decepção, claro, é uma decepção. 14 pontos, é bem verdade que o Lúcio Flávio não está preparado para ser treinador ainda. Tem que dar um preparo para ele, tá? Então, por isso que o time também
tudo isso, né, esse somatório de coisas, fez com que o Botafogo... Lembrando que os jogadores do Botafogo que quiseram o Lúcio Flávio como treinador, né? Isso também tem que dividir a responsabilidade com os jogadores, e o clube demonstrou que não tem comando também, ou experiência de comando no futebol. Porque o Textor tem dinheiro, mas não tem experiência nenhuma como gestor de futebol. Não, mas americano vai saber entender futebol? Por isso que eu tô falando. O time dele lá na Inglaterra Então... tá numa nhaca do horrível, quer dizer. Então, foi a receita do fracasso. O Botafogo, exatamente. Né? Caíram de produção, não são jogadores que não estão acostumados, Paulo, a ser campeão. Sim. Então isso conta bastante, né, Anderson? Numa decisão, então, uma reta final, né? Exatamente. Uma reta final. Os atletas não podem ter uma Eu só fiquei um pouco indignado com essa fala do Abel. Vinda do Paok. Isso. O Paok jogava domingo. Agora, se ele quiser sair do Palmeiras, ele vai jogar, ele vai ser treinador aonde na Europa, para jogar domingo a domingo. Nós vamos chegar lá. Acalme-se, nós vamos chegar lá nesses itens do Abel. Eu tô falando de título, Paulinho. Eu tô falando de título. Deram brecha pro Palmeiras chegar, não tem jeito. Aí o Rony vai e faz gol. Aí já acende mais uma chaminha no menino, porque ele é bom jogador. Tava embaixo, agora já começa a crescer novamente. 14 jogos sem marcar um gol. Hendrick vem, Zé Rafael, eu gosto desse jogador, hein? Muito bom jogador. Né? Você que jogou na posição. Tava mal. Mas é um jogador que é importantíssimo no esquema agora, mas tava mal. É um jogador... Ontem foi uma vitória do Palmeiras com vários significados importantes. O próprio placar de 3-0 foi significativo porque foi o mesmo placar com que o Palmeiras tomou a bucha do Flamengo. Então, devolveu num outro gigante, que é o Internacional, o mesmo placar que tinha pedido para o Flamengo. Recuperou alguns jogadores que estavam em baixa, como o Rafael Veiga, que roubou a bola para o Hendrick marcar o gol, o Marcos Rocha, que estava também já tendo uma desconfiança muito grande da torcida, jogou uma partidaça, o Marcos Rocha, foi capitão do time. Foi capitão do time. O Mike jogou de novo, o Zé Rafael voltou a jogar bem. Né? O Naves entrou no segundo tempo, no lugar do Luan machucado, jogou bem esse menino. O Vanderlan fez uma jogadaça. Então, o Palmeiras começou, nesse jogo contra o Internacional, a mostrar outra vez algumas coisas que fazia um tempinho que não mostrava. E além desses nomes que você está falando, o Miller citou o Hendrick. E aí eu pergunto ao Anderson, o quanto o Hendrick tem importância nessa reviravolta desse Palmeiras? Porque quando o Palmeiras perde o Dudu, e aí vem aquela caminhada toda até a eliminação na Libertadores com Boca, o Abel não conseguia achar um time. Aí ele acha com Breno Lopes e Hendrick lá na frente. Qual é a importância do Hendrick? Todo o conjunto é importante, como todo mundo falou, né, Anderson? Mas tem um garoto com a idade que tem, que vai à seleção brasileira, e domingo no mês a gente falava, hein? Domingo no mês a gente falava aqui. Hendrick na seleção, deveria ir, e veio a convocação. Qual a importância do Hendrick nesse novo cenário do Palmeiras, Anderson? Ontem ouviu a entrevista coletiva do Abel, eu gosto de ver essas entrevistas coletivas dos treinadores, Fernando Diniz, enfim, os treinadores de ponta. E ele tem o comando da equipe dele, né? Você vê, o Hendrick, ele entrou na equipe, como lá atrás, muita gente pediu o Hendrick antes já, né? Só que foi ele mesmo que falou, o Hendrick vai ter um momento dele. E acho que o momento dele chegou. E chegou no momento que ele está em evolução. Foi quando o Rony caiu um pouco de produção, aí perderam o Dudu. Então, assim, são atletas que têm a confiança do seu treinador, que tem o comando diário, e você vê que ele tem o time está na mão dele. Você vê que no momento mais crucial da competição, o Palmeiras está subindo de produção. E outra coisa, né? Você vê um jogador com personalidade, Você vê um jogador que pega, chama a responsabilidade no meio dos veteranos. No meio do jogador. E chama a responsabilidade. Né, Paulo? Vem comigo, joga em mim. Então é isso que está faltando no futebol brasileiro. Tem jogador se escondendo na bola. O Hendrick não, ele não se esconde na bola. O que ele fez ainda mais na base, nós estamos falando aqui sobre fundamentos. É o menino que bateu de perna direita, bate com a perna esquerda, cabeceia. Então é um garoto força, né? que tem força. Foi preparado para isso, para esse momento dele, né? Aliás, É importante dizer também que, para a sorte do Abel, o time praticamente todo do Palmeiras deu uma caída. Piquerez, tá? Sim. Mas nessa reta final, o Hendrick subiu. É isso aí. E o goleiro do Palmeiras já está há 3 anos num nível muito alto e tinha que estar na seleção brasileira, porque ontem ele salvou o Palmeiras. Ele salvou em 3 oportunidades. É isso. Na cara do gol. Inclusive no começo do jogo. Já que o assunto é o Hendrick, o Abel falou rapidamente no
no material do Silvestre, mas vamos ouvir o que o Abel pensa, porque ele foi questionado sobre o Endrick, que muito se clamava, ainda contra o Boca, põe o Endrick, põe os meninos para jogar. E o Palmeiras, o Abel ficou na sua convicção, não colocou os meninos e foi eliminado. E aí ontem ele fala do crescimento do Endrick. Vamos acompanhar o Abel para colocar o Abel nessa roda também, com você aí na sua casa, ouvindo o técnico do Palmeiras falando sobre o Endrick, que a nossa bancada está comentando. Vamos ouvi-lo. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também e graças ao trabalho dele e à dedicação dele voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial para um clube especial. O Abel, se tivesse apostado no Endrick, é claro, o Si não entra em campo, né, gente? Já temos 3 jogadores aqui, né? Tem eu, o Alex e a Michele, né? Mas tem 3 jogadores, Se não entra em campo. Mas não fica aquele gostinho, gente. Se tivesse, talvez, ouvido um pouco a torcida, parte da torcida ficou na bronca quando foi eliminado pelo Boca, porque é um Boca meia boca. Essa é a verdade. Por isso a gente cobrou. Não é isso? E aí, será que se tivesse apostado no Endrick ali, a história não podia ser outra desse Palmeiras Libertadores, gente? Poderia até, né? Poderia. E o próprio Abel... Você foi um dos que criticou muito na rede social. Você não vai afinar pro Abel agora. Não com essa, não. Esse negócio que o Abel fala aí, ele fala de uma maneira geral. Não dá para mensurar, ele fala 3%, né? São figuras de linguagem que o Abel usa para falar de torcedores que criticam, mas as críticas fazem parte. Ele mesmo, em várias coletivas, fala que ele também erra, né? Eu erro, os jogadores erram, todo mundo erra. E ele também erra, ele admite que erra. Ele só não fala em que momentos que ele erra, mas ele também fala que erra. E eu acho que nesse momento ele errou. Contra o Boca Juniors ele errou. Ele deveria ter colocado mais cedo. Sim. Pelo menos o Endrick. Não precisava colocar todos os meninos mais cedo, mas pelo menos o Endrick, né? Ele insistiu por muito tempo no Rony em má fase. Agora é fácil falar que o Rony viveu uma má fase. Mas por que ele insistiu 6 meses com o Rony em má fase? Poderia ter tirado o Rony e preservado o Rony há mais tempo. Igual o Breno Lopes agora. O Breno Lopes está vivendo dos gols contra o São Paulo. Ele não aparece já faz uns 7, 8 jogos que só perde gol. Então, é caridade com o Breno Lopes? É o jogador mais injustiçado do Palmeiras. Se tem alguém que eu injusticei foi o Breno Lopes. Ele falou isso lá contra o São Paulo. De lá para cá não fez mais nada. Agora, Anderson, você que gerencia a base do Juventus, trabalha com os meninos, esse cuidado do Abel com o Endrick é um cuidado excessivo, faz parte mesmo, porque ele é um fora da curva da molecada no geral, não é? Ele está soltando aos poucos e o Endrick já vai para o Real Madrid. Como é para o treinador, quando olha para um garoto, você que gerencia, né, trabalha com essa garotada, como é que é essa relação de pôr um cara que, como disse o Paulo, que chamou responsabilidade, né, num jogo extremamente pesado contra o líder do campeonato? Quando você vê qualidade no atleta, você tem que ter confiança e apostar. Né? Você não pode guardar muito as 7 chaves, porque senão daqui a pouco não acontecem as coisas da forma que deve acontecer. Foi o caso, né, que a gente está comentando no jogo contra o Boca Juniors. Mas o Endrick já está mostrando que é um jogador com personalidade, fora da curva já há algum tempo, né? Então eu acredito que quando você tem um jogador desse na base, que vem numa ascensão como ele vem, eu acho que... Não pode perder tempo. Pode perder. Ainda bem que o Endrick, o Everton, principalmente, eles não abriram mão do Campeonato Brasileiro como o Abel. Lá atrás o Abel disse ele abriu mão do campeonato, quer dizer, é verdade. Mas eu acho que o Abel abriu mão nas entrevistas, mas lá dentro e na prática, acho que ele não abriu. Senão o Palmeiras não ia estar aí. Não, então não tem que falar essas coisas. Tá bom, tudo bem. Não tem que falar. Então ele pagou, ele deu um tiro no próprio pé. Sim. Ele abriu mão do campeonato, mas o Endrick e o Everton não abriram mão. Tanto é que o Endrick decidiu vários jogos. Agora, gente, eu abri o programa aqui. Põe o hino do Palmeiras de novo. Põe o hino do campeão. Põe o hino do campeão brasileiro. Pode pôr e me cobre depois. Aí você tá virando pastelão. Porque nós vamos mostrar. Não tem nada de pastelão. O senhor tá com a síndrome do quê? Como é que fala? Superstição? Como é que chama, não? Não pode falar. Não pode gritar gol, não pode gritar gol, não pode falar campeão. Não pode cantar vitória da hora. Isso é desconhecimento do futebol. Pergunta pra quem jogou. Pergunta pra quem jogou. Futebol se ganha antes do tempo? Não, mas para. Quer ver? Eu vou provar. Você pode falar que é uma tendência. Você pode falar que a maior chance é do Palmeiras ser campeão. Você é um brincalhão. Você tá marcando festa na sua casa. Você tá marcando festa na sua casa que eu sei. Põe o hino do Corinthians, se quiser. Não faça isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês o caminho daqueles que são candidatos ao título. Boa. E aí vocês vão chegar à mesma conclusão que eu. Não é possível. Não põe o hino não. Põe o hino, pode pôr o hino. Eu sou supersticiosa do põe. Põe o hino aí do campeão, que é isso.
torcida do Palmeiras hoje é dia... Que A campeão? rodada foi palmeirense, Chile. Torcida do atual campeão, que foi ano passado. Tá Tudo bom, bem. que seja, mas põe o hino pra Vai ser torcida do Palmeiras. Aí sim, se for o Dodeca atual campeão campeão. do ano passado. Põe o hino, multicampeão. ô diretor, por gentileza, põe Pode o hino. pôr, chileno, vai. Põe o hino. Isso, alto e bom som. Mas não fala que Você é pode falar que campeão. tá sendo campeão todo ano, aí tudo bem. Toda hora é campeão, aí pode, mas não Sei, que é até o atual final do campeão. programa você vai concordar comigo. Olha, gente, a sequência de jogos do Palmeiras. Ele quer armar Paulinho, pro Palmeiras. vamos lá, Mire, Anderson, Alex, ó. Palmeiras tem 62 pontos, tem Fortaleza Fora. fora. mas Status o também Fortaleza- caiu bastante Que no caiu campeonato. muito depois da Terceira Sul-Americana. derrota, né? Aí pega o América, Dá em pra casa. ganhar, dá pra ganhar. América morto já. morto. Aqui é 3 pontos. Do Allianz. Fluminense tem o que Fluminense comemorando. Pensando no a Mundial, Libertadores, pensando no no Mundial. Mundial em dezembro. Esse é o adversário. Em casa. Dá pra ganhar. É mais 3 pontos ou não é, gente? Mais 3 pontos. Anderson, mais 3? Talvez. Talvez. Talvez o Alex é um O brincalhão. mais Ele é um difícil brincalhão. aí, o mais difícil aí é o Cruzeiro. Você acha? Mineirão. O mais Não, difícil é o O Cruzeiro. Cruzeiro já vai estar morto. É, Cruzeiro vai mas tá morto pera lá. aí, até lá. Boa, Paulo. Até lá. Futebol. Palmeiras até vai. lá. O Cruzeiro vai jogar Precisa vida de nesse jogo resultado. Que joga a vida? É que o Cruzeiro tem mais 2 jogos, é né? mais Tem dois 2 jogos. jogos a menos, né? 2 Esse jogos ano, a quantos- menos. Esse jogo do Quantos Cruzeiro vai treinadores ser... passaram pelo Cruzeiro esse ano? Tá quase igual o Corinthians. Quase igual o Corinthians também. O Cruzeiro Mas, vai ó, jogar vida em Minas gente, vamos Gerais. comparar então quem jogo tem em o Minas. caminho mais difícil. Olha aí. Então, Fortaleza, América, Fluminense e Cruzeiro. O Botafogo, que parou de ganhar, não ganha mais de ninguém, Tá, não é? vamos ver. Tem o Fortaleza, é aquele jogo. Que é o jogo atrasado. Jogo atrasado. Dia 23. Lá no Castelão. Pô, ele não ganha de ninguém em casa, O empate nem é fora. nosso. Quer dizer, o O empate empate é é do nosso. Aí pega o Santos Em casa. em casa. Lá no Ah. tapetinho. O Santos tá o numa Santos recuperação. tá bem. Jogo O complicado, Santos tá gente. bem. É jogo Não. fácil, Marcelo tá fazendo um bom Não, trabalho taticamente, lá. o Marcelo tá fazendo um bom trabalho. E outra coisa, Taticamente, o ele- jogo pro Santos, o empate pro Santos empate hoje vale foi muito. muito Foi importante. bom, foi bom. Foi muito Tá importante. vendo? Vocês já estão vendo o caminho do Botafogo começa a se complicar. Aí vem Coritiba. Coritiba, tudo bem, vai, acho que aí. Já morto. O time já. tá morto. Já morto, o Botafogo não ganha de ninguém. Começa a tirar ponte de um monte de gente. esse Cruzeiro, Coritiba- o Cruzeiro na penúltima rodada, já que vocês falaram que vai complicar o No Palmeiras, Rio, no Rio. complicaria mais ainda pro É no Botafogo, Rio esse aí. tá? E depois o Porto Alegre. Internacional Em Porto Alegre. lá em Porto Alegre para fechar o campeonato. Aí é mais difícil. Mas o Inter Entendeu? tá morto também. Para vocês, quem tem um caminho mais fácil, Botafogo ou Palmeiras, gente? Até aí Mais o fácil. Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras. É unanimidade, não é, Miriam? Mais fácil É é o o Palmeiras. Mais fácil é o Palmeiras, mas não é garantia de nada. Tá bom. Não é Vamos ver o do Grêmio? Vamos ver o Grêmio. São 59 pontos, né? Tem o Atlético Mineiro fora. Perdeu do Corinthians hoje. É complicadíssimo esse jogo. Ah, é Não dá nada. pra você entender. É a mesma coisa que o Corinthians. Ah. Quando você acha que você vai ganhar, não ganha. Quando perde. Mas, futebol O Grêmio mas tá ó, difícil. Gá, você tem que ver o seguinte, Ah. né? Duas coisas do Grêmio, já te falei. Tá. O Grêmio, desde o começo do campeonato, tá lá em cima. É. Segunda coisa. O Grêmio é o melhor visitante do Tudo campeonato. bem, mas ó, Miller, aí ele faz fora o Atlético, depois ele tem 2 times que estão brigando para fugir de rebaixamento: Goiás em casa e Vasco em casa. Atropela os dois. Ele atropela os Ah, dois. quer dizer que quando é o adversário do Palmeiras, atropela. Quando é o Palmeiras, você vai com Não acho cautela. que vai Você é malandro. atropelar o Vasco, não. É. Não acho que vai E atropelar aí o talvez Vasco, o não. Fluminense na última rodada, aí Fluminense vai sim, brincar. já pensando no Mundial. Aliás, então, o Renato Gaúcho falou hoje, depois do jogo, e o assunto é Palmeiras, sobre a expectativa que foi criada, né, Chile? Foi criada uma expectativa em cima da possibilidade do Grêmio entrar na briga. Porque se o Grêmio tivesse vencido com o empate de Botafogo e era Bragantino, líder hoje. o líder... Seria líder. E qual era a chance do Grêmio vencer o Corinthians? Era Toda. toda. Essa é a realidade. Ainda mais com a mais desde o Eu Com a errei mais. o palpite, eu errei. Quando vira pro intervalo, eu falava, o Grêmio Até vai porque se virar. você olhar a regularidade das duas equipes, É. o Grêmio é muito mais Aí o regular que Renato, olha o que o Renato fala em relação a título, porque interessa diretamente no Palmeiras. Na tela, o Renato falando sobre título, possibilidade depois dessa derrota pro Corinthians e agora a vida ficando melhor pro Palmeiras. Vamos ouvi-lo. clima que pode ter se criado em termos de o Grêmio ser o campeão não foi daqui de dentro. O grupo estava bem blindado, do presidente ao roupeiro todo mundo se blindou, tanto é que o nosso discurso foi bem tranquilo após a partida contra o Botafogo. Agora, se falar em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades, até porque até 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ninguém duvidava que o Botafogo ia ser o campeão. Ninguém está falando que o Botafogo não tem condições de ser o campeão. Mas até então ninguém duvidava que o título seria do Botafogo.